Mas melhorou um pouquinho? Márcia, piorou de novo, né? Peraí. O negócio é que se eu reiniciar o modem, vai cair a chamada, eu acho. Assim. Né? Mas fala aí, Márcia, vamos ver. Eu mudei um negócio aqui, vamos ver se vai melhorar. Boa noite, Mari, tudo bem? Tudo, e tu? Bem também, graças a Deus. Mari, podia falar um pouco sobre a questão de região de liquidez. Que nem a gente às vezes marca 2 regiões, 3 regiões, ver qual a possibilidade de uma ir primeiro do que a outra. Porque às vezes a gente marca uma, só que aí a gente coloca a venda ou a compra para ir no alvo de lá, só que vai no de baixo primeiro. O que interfere nessa condução de liquidez para pegar liquidez? Tá, eu vou falar sim também de uma maneira. Tudo aqui, gente, eu tenho que ter um pouco de cuidado. Espera que tá travando. Acho que agora voltou. Tudo aqui eu tenho que ter um pouco de cuidado, no sentido de, tipo assim, não tem como eu aprofundar muito em alguns assuntos, porque a gente está numa aula de zerado. Mas vou falar... Tá, peraí. Nossa, a internet tá... Não tem como. A internet tá horrorosa. A sua tá funcionando normal aí? Peraí. Não sei o que é. Ô, Mariana, tenta... internet da Vivo, Mari. Roteia a internet do seu celular para o notebook, e aí você... Nossa, a internet do meu celular, meu querido, meu é vivo. Porque tá mais para morto. Não, é porque se você rotear no seu notebook a internet, só para não cair o link, entendeu? Aí você reinicia seu modem. Aí continua aqui ainda na chamada, mas dá para... câmera para ver se melhora. Deixa eu fechar ela um pouquinho, isso, para ver se melhora. Só porque eu queria exibir a camisa do meu time, aí eu tenho que fechar a câmera, sacanagem. Já melhorou, Mari. Não estava mais travando sua voz, aí, não. Ó, mas tá. O que eu estava falando com a Márcia é que, assim, eu vou mostrar aqui, isso aí, Fernanda, é o cabuloso. Só que, assim, tem alguns temas que não dá para eu aprofundar, assim, nem por ser uma aula de zerados, mas foi uma boa pergunta. Eu vou falar um pouco também desse negócio aí das zonas de liquidez, e acho que dá para ter uma noção dessa sua pergunta aí, dá para aproveitar. De forma bem simples mesmo, Mário, que eu também sou zerada. Tá. Porque às vezes eu vejo o Glauco e os meninos falando na arena, fala, vai nessa região de liquidez, pegou a liquidez. Só que a gente nunca sabe qual que vai primeiro, porque sempre tem mais de uma, né? É porque, assim, não tem como saber mesmo, não, qual que vai primeiro. Mas aí é tipo assim, ó, falando assim, bem a grosso modo. Vamos supor que você mapeou uma região de liquidez lá em cima. Desenhou uma compra, a chance dela ir lá em cima primeiro é maior. E se você mapeou uma região de liquidez aqui embaixo, a chance, e desenhou uma venda, a chance dele ir lá é maior primeiro. Só que aí vai depender o que tem para a esquerda, quais os pontos de parada que tem para a esquerda, porque ele pode ter uma região mapeada lá embaixo, igual, por exemplo, ó, aqui hoje, ó, na hora que o gráfico chegou aqui nessa região aqui, do candle 7 e do candle 8, tinha uma região de liquidez aqui embaixo, mapeada. Só que olha aqui, na hora que ele chegou aqui, ó, que é essa região, deixa eu colocar uma linha aqui para ficar mais fácil, porque na hora que diminui muito o gráfico, olha aqui como é que ele chegou aqui numa região difícil dele passar. Tá vendo aqui para a esquerda a barreira que ele teria que enfrentar aqui, ó? Deixa eu marcar aqui. Ele ia ter que passar por essa barreira inteira. Tinha uma região de liquidez mapeada aqui embaixo, ó. Vou pôr aqui só para ficar fácil assim da gente entender mais ou menos, ó. Vou colocar aqui assim, ó, vou pôr de laranja. Aqui tinha uma região de liquidez. Então aqui estava desenhando venda, eu tenho certeza que um tanto de gente vendeu ali. Só que quando a gente diminui o gráfico e olha para a esquerda, olha a barreira que o preço ia ter que passar até chegar aqui embaixo. Então, ele chegou, ó,
Depois ele chegou, mas olha o rolê inteiro que ele teve que fazer. Ele teve que vir buscar essas liquidez mais acima, veio buscar essa, e veio buscar até aqui, ó, até a região desse pre-coach aqui, para só depois, no final do dia, ele chegar e conseguir naquela região de liquidez lá embaixo. Então, é um conjunto de coisas, né? Sempre vai ser, é aquilo que eu falo, o contexto sempre vai falar mais alto, né? Então, tinha contexto para ele vir buscar essa liquidez aqui embaixo? Tinha demais. Só que na hora que ele chegou nessa região aqui do 420, era uma região também que eu já tinha mapeado que se ele rompesse a região do 420, ele ia ladeira abaixo. E foi o que ele fez, ó. Quando ele rompeu essa região aqui do 420, e olha que interessante, ele chegou aqui no candle 7 no 420. Aí ele foi chegar de novo no 420 aqui, 4 horas da tarde. Olha como que ele sentiu de novo, na hora que ele chegou na mesma região. Tá vendo que ele sentiu? Teve que ir lá fazer lá e descer. Entendeu? Então é mais ou menos por aí. Fala, Juliana. Oi, Mari. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo. Então, eu queria só perguntar um padrão que eu executei hoje no dólar. Você consegue colocar? Claro. Deixa eu apagar aqui, peraí. Então, eu queria te perguntar. Aí nesse candle aí 7, 8 e 9 foi um padrão, só que não dava para fazer porque vinha de pullback, certo? Porque ele estava num topo. Na verdade, ele vinha de pullback e de rompimento. Você concorda aqui que o 7 rompeu a máxima do dia? Sim. Então, ele vem de pullback e de rompimento. Então mesmo era um que ele estava arriscado para pegar. Mesmo que ele estava ali na máxima, era arriscado, né? Era arriscado por esse motivo. Assim, tinha contexto, é aquilo que eu estou falando. Tinha contexto para ele descer? Não sei falar aqui rapidamente. Porque assim, gente, não é porque ele está vindo de pullback, vindo de rompimento, que você é obrigado a não pegar, não, né? A gente pode fazer o que a gente quiser. Só que o que o Léo nos ensina é que padrão de 3 candles vindo de pullback e vindo de rompimento são padrões que tendem a dar mais errado. Olha como que o candle 8 fechou um doji sem romper a máxima do 4, que até então era a máxima do dia. Talvez, quem perguntou foi Juliana, né? Ô Ju, se ele tivesse fechado assim, ó, quer ver? Deixa eu fazer aqui um desenho. Vou eu os meus desenhos. Peraí. Se ele tivesse fechado assim, ó. Peraí. Se ele tivesse fechado assim, ó. Rompendo essa máxima aqui do 4, ó. Aí talvez você teria um contexto melhor para pegar esse padrão. Mas a recomendação do nosso operacional é não pegar. Porque, como você muito bem disse, ele está vindo de pullback e de rompimento. Tá vendo? O candle 7 rompeu a máxima do dia aqui, que era o 4. Mari, então, ele era um padrão muito arriscado para você pegar. E mesmo que o candle 9, depois ele entrou para dentro da região e não poderia entrar no 10? Então, mas aí não por padrão. Você poderia estar pensando aqui já numa rejeição de topo. Só que olha por que ela ficaria arriscada. Se a gente pegar a FIBA aqui do micromovimento, olha lá como que o 9 parou acima dos 50%. Tá vendo? Entendi. Aí ele poderia ser, o 9 poderia ser só um pullback para continuar subindo. Agora, se o 9, vamos inventar uma mínima aqui, vamos supor que o 9 tivesse fechado assim, ó, abaixo dos 50. Você poderia até estar nessa possibilidade, mas ele fechou cravado aqui nos 50%.
Então, eu acho que seria uma entrada muito arriscada. Eu acho que não seria uma entrada boa aqui, não. Mari, aí foi um pullback com rompimento, né? Hã? Foi o pullback com rompimento ou não? Não, ele foi um padrão vindo de pullback. Pullback, isso. Aqui, ó, vamos desenhar aqui só para ficar claro. Aí ele veio aqui no 50% do dia e fez um pullback para romper a máxima. Então, Sim. esse padrão de 3 candles aqui do 7, 8 e 9 está vindo de pullback. E além de estar vindo de pullback, ele também... Ixi, Travou, Maria. tá travando, Mário. Aí. Ai, gente, que droga. Ele veio de pullback, ele renovou a máxima. Isso. Ele Cumpriu com obrigação, né? cumpriu a obrigação do pullback. Isso. Rompeu a máxima. O 7 rompeu a máxima do dia. Então, por isso que, assim, é um padrão, mas é um padrão que a gente evita pegar por esses motivos. Por estar vindo de pullback e por estar vindo de rompimento. Porque aqui, ó, ele fez o pullback bonitinho, lá no 50 do dia, ó. Que era aqui, até o momento. Como que é o padrão, Mari, de rejeição de topo ou rejeição de fundo? Agora, peraí, deixa eu só te cortar aqui e te dar um exemplo, Ju. O 7 dava para você ter comprado. 7. Bonito. O 7 foi um padrão de 3 candles. O 5 deu alvo no 50%, o 6 negou. Na hora que o 7 testou para baixo, você podia fazer uma compra no 7. Aí era um padrão lindo para você pegar. Padrão lindo. Entendi. Entendeu? Ó, aqui, ó. Aí, cadê? Quem que me perguntou aqui que confunde o padrão de 3 candles com pullback? Levanta a mão aí. Quem que foi que falou? Eu esqueci já. Foi o Jeff. Não foi, Jeff? Manda um joinha. Isso. Aqui, Jeff. Olha o exemplo. Maravilhoso. Aqui, o padrão de 3 candles é o pullback. Olha aqui. Isso aqui não é um pullback? Você consegue ver, Jeff, que o 5, 6 é a máxima? Olha lá, foi um pullback lindo no 50% do dia para romper a máxima. Então, aqui, Jeff, o padrão de 3 candles é o pullback. Então, não é que você está confundindo quando é padrão de 3 candles e quando é pullback. É porque em várias situações, o padrão de 3 candles é o próprio pullback. Deu para você entender, Jeff? Manda um joinha aí para mim. Porque o pullback, pullback é uma correção e o padrão é uma correção. Exatamente. Exatamente. Então, aqui nesse caso, o padrão de 3 candles é o pullback. O pullback, ficou claro? Né? Exatamente. O padrão de 3 candles é o pullback. Certo? Sim, perfeito. Mariana. O problema aí é o horário. Uma dúvida, por favor, Mariana. Às vezes eu fico na dúvida. Espera só um minutinho, Júlio. Só um segundo, ô, Júlio. Ô, Ronaldo, você está com a mão levantada, você já falou? Estou na dúvida aqui agora. Fala aí. Ai, tá travando, né? Ô, Jesus amado. Pergunta assim, volta a FIBO no... Voltar a FIBO onde? O micromovimento. Espera aí. Aí. Pronto. Quando o 7... Aí seguindo. Aí o 8 chegou no 50%. Aí não poderia colocar ali uma venda ali, 20 pontos descolado ali depois do 9? Então, é isso que a Ju perguntou. Poderia? Porque, olha só, o 7 foi, o 8 foi, voltou, o 9 foi e voltou e comprava descolado abaixo de 50%. Não daria certo? Vendia, né? Vendia. Se ele fosse lá pegar, ele ia descer. Vendido.
que se ele descesse para 50%, ele pegava a venda e ia. Se ele fosse subir, tudo bem, não ia pegar. Concorda? Ou eu estou vendo errado? Então, eu entendi. Essa operacional, a gente vai falar que se ele perdeu 50, ele tende a buscar a mínima. Só que você concorda que o 10 poderia fazer igual o 9 fez aqui, só vir pegar a sua venda e voltar para cima dos 50%? E aí, o 9 mas eu ia colocar 20 estaria pontos desenhando abaixo. aqui para que ele era um pullback, para continuar subindo. Tudo bem, o seu 20 pontos abaixo ia estar aqui, ó. Seu 20 pontos abaixo ia estar aqui. 20 pontos não, porque aqui é o dólar, né? Não, Você ia colocar abaixo do 9? Abaixo disso, abaixo dos 50%, isso. Eu acho que você ia estar muito longe. Você ia estar aumentando o seu stop aqui, ó, em 3,5 pontos. A mais de stop. Mas o stop eu ajustava depois que pegasse. Não, mas o stop não tem que ajustar. O stop tem que estar aqui, ó, na máxima do 8. A máxima do 8, né, Mari? A máxima movimento aí. O stop é na máxima do 8. Aí o que eu quero falar? No dólar, em qualquer ativo, o stop é na máxima do movimento. Você está vendendo o stop atrás, não na frente. Sim. A compra, stop é abaixo. O stop é lá em cima. Sim, então, sim, eu sei. O stop sempre vai estar na máxima ou na mínima do movimento. Então o stop é lá em cima. Você quer colocar na mínima do 9 a tua entrada? Ele queria colocar descolar da mínima do 9. É isso que eu tô falando. Da mínima do 9, não, aí é compra. Não, aí é compra. Compra? Então você acha que essa aí não era legal? Não, eu não consegui nem entender que você queria comprar. Eu achei que você estava querendo era vender. É vender mesmo, colocar a venda aqui, é a venda. Então, por que você falou compra? Não entendi. Não. Aí é outra coisa, call e put. Não. Nem sei o que é isso. São opções. Nem o que você está falando, nunca ouvi. Eu já estou confundindo só de falar isso aí. Eu não sei, não, isso aí que você falou não existe. Mas voltando aqui na análise... A venda seria 20 pontos abaixo dos... Não, aqui nós estamos no dólar, então não é 20 pontos. A venda aqui, você poderia pensar numa venda, Mari, ele está rejeitando o topo. Poderia pensar, por quê? Porque o 10 veio aqui e rompeu a máxima do 4, rompeu a máxima do 5, que eram pontos de parada relevante. Aí agora aqui eu estou te dando um motivo pelo qual talvez essa entrada seria uma entrada arriscada. Porque o candle 9 fechou acima dos 50%. Aí o que eu falei que essa venda ficaria mais confortável para mim, se o candle 9, vou fingir aqui, tá? É uma suposição. Se ele tivesse fechado assim, ó, abaixo dos 50% do micromovimento. Aí eu ficaria mais confortável em fazer essa venda. Porque, igual a gente falou, aqui foi um padrão de 3 candles? Foi. Só que a gente não pegaria esse padrão porque ele está vindo de pullback e de rompimento. E aí, então, quando rompe, a gente entende que a obrigação desse movimento aqui era continuar subindo. Então, para que eu vou pegar uma venda se o candle 7 rompeu a máxima do dia? Aí a outra sugestão era esperar o 10 e aguardar, então. O certo era a gente esperar uma correção e pegar um pullback aqui. Aí tudo vai depender também, né, gente? Porque, por exemplo, vamos supor que lá num minuto desenhou um pullback para continuar, confirmou um pullback. Aqui não tem como a gente saber para romper a mínima. Aí é tudo sobre. Você está disposto a pagar para ver? Esse stop cabe no seu gerenciamento? Então, você poderia enxergar que não, o 9 rompeu a máxima do 4 aqui, eu vou pagar para ver, eu acho que esse preço vai voltar lá embaixo, porque eu mapeei uma liquidez, igual foi a Márcia que falou, né, mais cedo, eu mapeei uma liquidez lá embaixo, eu acho que tem confluências para ele ir lá embaixo. Então, assim, é uma série de contexto. Aqui eu não consigo ver um minuto, então eu não consigo dar 100% de certeza. Mas aqui o que eu estou falando é, quando o candle 9 volta para dentro da máxima do 4 aqui, ó, essa máxima do 4 vira uma resistência. Então, você poderia pagar para ver aqui, ó, não, vou fazer uma venda até os 50% do dia.
Só que aí eu tô te dando motivos para você ficar cabreiro, para você ficar assim, ó, calma, peraí, deixa eu ver onde esse 9 foi. Ele parou exatamente acima dos 50% do micromovimento. Então, esse candle 9 aqui ainda poderia ser um pullback para romper a máxima do 8. É nesse sentido que eu tô falando. Então, só ter cuidado com isso. Então, tem que esperar o 10 para confirmar, então. Só que aí o 10 vai lá e fecha nos 50% do dia. Esse dólar, ele é... Por isso que a maioria dos movimentos são falsos, né, Mari? Exatamente, ó. Aí o 10 vai lá e fecha nos 50% do dia. Oi. Mari, se o 8, então, tivesse fechado daquela forma que você tinha falado, ia ser considerado como rejeição de topo? Aí você poderia validar o padrão de 3 candles. Por quê? Se o candle 8 tivesse fechado assim, ó. Por quê? Porque ele foi e voltou para dentro da resistência. Ele voltou para dentro. Isso não é considerado rejeição de topo? Não. É assim. É porque a rejeição de topo, gente, ela é tão difícil da gente falar, sabe por quê? Eu estava até pensando sobre isso esses dias. A rejeição de topo, eu não consigo nem te falar assim, ó. Se acontecer isso, isso e isso, é uma rejeição de topo. A rejeição de topo, eu acho que ela está muito mais ligada a um feeling do mercado do que tudo. Porque, ó, vou te dar um exemplo aqui, só para você captar o que eu estou querendo dizer. Vamos voltar aqui no índice, para eu mostrar aqui um exemplo. Você me diria que esse candle 8 aqui rejeitou o fundo? Não. Ainda não. Ele rejeitou. Não rompeu o 7? Olhando assim, não, Quem acha que o candle 8 rejeitou o fundo? Teria que esperar a confirmação, né, Mari? Não é difícil? É complicado, porque assim, até se tu botar uma FIBA até 50% do dia, tecnicamente então, tá pode ser um vendo? pullback ainda para voltar a romper o fundo, né? Estão me ouvindo? É muito complicado, Estão me ouvindo? Sim, sim. Sim, Mari. Exatamente. Ai, gente, essa internet. Voltei? Tá travando, mãe. Tá travando. Voltou. Você vai e volta. Vai. Não sei o que está acontecendo. Mas eu gostei do que... Não sei quem falou aí, mas é isso. Até os 50% ele pode ser só um pullback, né? Então, por isso que quando eu falo isso da rejeição, gente, ela é muito mais um tempo de tela. Eu vejo dessa forma, sabe? Assim, você pagar para ver. Não tem como eu virar para você e falar assim, ó, se ele romper 50% do micro, é uma rejeição. Não tem como eu te falar, não é? Porque, por exemplo, ele pode romper esse 50% aqui dessa acumulação, mas aí eu tenho outro 50% aqui, ó. E olha lá, ele deu alvo nesse 50%, e aí? Então, eu acho que a rejeição, gente, não sei nem se eu podia falar isso aqui não, mas eu sinto ela muito mais como um feeling mesmo, sabe? Assim, de você querer pagar para ver. Não que seja só pagar para ver, tá, gente? Vou te dar um exemplo aqui desse 8 mesmo. Eu poderia pensar assim, ó. Não, ó, o 8 rompeu a mínima do 4, a mínima do 5, a mínima do 6, fechou acima dos 50% do 7, rompeu os 50% dessa acumulação aqui, vou pagar para ver. Mas aí, quais motivos também que me fariam não querer ver? Olha lá, ele deu alvo na mínima do 1. Ele pode voltar daqui. Ele pode ter sido só um pullback desse movimento aqui, ó. Olha lá como é que ele foi lá nos 50% desse movimento. Então, como é que eu falo que esse 8 aqui foi uma rejeição de fundo? Não tem como. Não tem como eu confirmar isso aqui. Entendeu? Aí vem o 9. Olha como que o 9 ainda fecha desse 50%. Aí você fala assim, e o 9 nem rompeu o 8. Aí você pode virar para mim e falar assim, ah, Mari, mas eu comprei no 10. Você comprou porque você acreditou que isso aqui era uma rejeição de fundo, gente. Porque desenhar, olha aqui, exatamente, sem contar que está contra a tendência. Eu vi alguém escreveu aí, olha como que ele fechou aqui abaixo dos 50% desse movimento.
Aí você pode ter falado assim, não, mas aí eu comprei, fui até os 50 do dia. Beleza, mas, sabe, nem rompeu. Aí, Maia, eu tô sonhando no padrão que esquenta para venda, para pegar a favor da tendência. Exato, pegar a favor da tendência. Eu tô com você. Aqui eu tô pensando muito mais numa venda do que numa compra. Só que aí ele foi lá e fez isso aqui. Aí, ó. Olha lá. Entendeu? Então, gente, é assim, rejeição de topo e de fundo, ao meu ver, aí eu tô falando uma coisa, uma visão pessoal, mas eu vou até fazer questão em umas aulas mais antigas que eu lembro de ter assistido das Luluzinhas, ou até mesmo aqui dos Zerados, eu vou dar um jeito de achar alguém que tem essas aulas gravadas, que eu quero reassisti-la para ver com as pessoas mais experientes do que eu até mesmo, para ver o que ela fala sobre a rejeição de fundo, porque assim, porque eu consigo ver a rejeição. Claro que a gente tem que ter confluências, a gente tem que ter um candle que rompeu 50%, ou um candle que rompeu o candle anterior, alguma coisa assim, que rompeu o pivô para a esquerda, mas é muito mais sobre você acreditar naquela rejeição, porque ela está desenhando ali na sua frente, porque se você fosse esperar ela desenhar mesmo, gente, ela desenhou mesmo, só que no 10, vocês concordam? Só que aí, se você fosse esperar o 11 para entrar, você já perdeu o timing do negócio. Entendem o que eu estou falando? Eu estou falando muita besteira. Porque, olha, se você fosse deixar para entrar no 11, olha aqui, seu stop já ia estar aqui de 500 pontos. Ele já está lá na lua, sabe? Então, assim, é complicado. Eu acho que é mesmo da gente ir fazendo backtest, fazendo replay e não apenas acreditar, gente. Eu quero deixar isso muito claro. Não estou falando que assim, eu tenho só que achar que é uma rejeição e entrar. Não, não é isso. Ela vai desenhar, mas na hora. Vocês lembram que também teve um dia que eu falei assim, eu acho que a rejeição, ela desenha, que eu estava falando da falha de pullback, e aí eu falei assim, toda falha de pullback é uma rejeição de fundo ou de topo, mas nem toda rejeição é uma falha de pullback, né? Então, nesse caso aqui, a gente poderia pensar, aí eu vou dar o que é a minha visão de uma operação, de quem fizesse uma compra, por exemplo, aqui no 9. Alguém que falou assim, não, eu comprei no 9. O que eu pensaria? Olha como que vários candles ficaram bem agarrados aqui nessa região, aí o candle 7 vem, até rompe, mas o candle 8 já vai lá e devolve praticamente o movimento inteiro. Então, eu poderia acreditar nessa visão de que ele chegou lá na minha marcação do 420, que eu falei com vocês, que eu já tinha marcado, e que eu vi que aqui para trás tinha uma barreira de concreto, e pensar, não, ele pode até querer romper esse fundo, mas ele vai ter que fazer um pullback mais lá em cima. Então, eu poderia fazer essa leitura e acreditar numa rejeição. Mas agora, pegar puramente uma rejeição, porque o candle 8 fechou desse jeito, eu acho complicado. Eu acho bem complicado. Aí, é nesse sentido que eu falo que é... Oi? Desculpa interromper, eu posso... Imagina, fala, Júlio. Olha só, é sobre esse assunto mesmo, pullback e rejeição. Você pode voltar onde estava lá no dólar, naquele caso a gente estava vendo? Claro. Porque isso também me confunde um pouco. Espera aí. Aqui. Tá. Então, aí você vê que tem esse pullback aí, né, do 5, 6, indo para o 7, né? Sim. Tá. Então aí a gente viu que era um pullback. Quando bateu lá em cima, no 6, ele rejeitou o topo, né? Porque ele veio descendo. O 6 não, o 8. O 8? O 8, isso. Aí rejeitou o topo. Então, rejeitou, foi que a Ju perguntou se poderia pegar um padrão de 3 candles aqui. E aí, nesse caso, Júlio, a gente poderia pegar um padrão de 3 candles se o 8 tivesse fechado assim, ó.
voltando, devolvendo o movimento para a máxima do 4. Não, o que eu falo não é nem questão de padrão, Só que não foi isso que ele fez, ó. Não, mas o que eu falo não é nem questão de padrão, não. Ele fechou Porque... acima da máxima do 4. Mas também não é rejeição. O 8 poderia ser só um pullback para continuar subindo. Porque aqui a gente está vendo 9, mas aqui a gente não está vendo. Ó, quando você está operando, você estava vendo isso aqui. Ó. O 8 poderia ter sido, olha ali, olha ali como é que ele está desenhando para ir lá para cima. Consegue ver ali num minuto, quando eu coloco o mouse aqui em cima do 8? O 8 poderia ser só um pullback para continuar subindo. Não tinha como você cravar que ele ia voltar aqui, não. Entende? Consegue enxergar? Deixa eu colocar aqui de novo, ó. Olha ali. O candle 8, ele poderia estar fazendo um pullback. Pode falar. O último do minuto aí parece demais que ele ia fazer um pullback para renovar a máxima, né? O último candle de 1 minuto. Exato. Então não tem como. Aí é isso que eu tô te falando. Se ele tivesse devolvido o movimento aqui, ó, para dentro da máxima do 4, que até então era a máxima do dia, antes do 7 romper, aí, meu amigo, é padrão de 3 candles validado para a gente vender. Validado. Ah, Mari, mas não tá vendo, não tá vindo de rompimento? Ele devolveu. Tá vindo de rompimento, mas ele devolveu acima. Foi aquilo que eu falei. Ele fez aqui no 50% do micro. Lindo esse padrão. Tá vendo? Aí ele foi e devolveu, fechou acima do 50 do micro. Aí o que poderia também, talvez, claro que a gente ia olhar lá 1 minuto, igual eu falo. Mas o que poderia Mariana, tá travando, tá? Talvez nos ajudar para falar assim, eu vou fazer uma venda no 10. Olha que teste bom que o 10 faz, gente. Ele vai lá. Oi? Travei de. Voltei? Tá travando direto, mãe. Tá. Tinha voltado, mas ela travou de novo. Amado. Deixa eu tentar. Pois é. Ô, Tiago, Okay. você acha que você consegue rotear sua internet aqui só para eu tentar reiniciar isso? Vou torcer pro Cruzeiro, tá desse jeito aí, viu? Tá, Vou falar nada não, tá? Vamos encerrar a aula aqui, gente? Ai, Jesus. Espera aí que eu vou tentar fazer um negócio aqui, gente. Eu vou tentar conectar. Só que, a Vivo aqui é ruim demais. Deixa eu ver se eu consigo. Você ligou a sua aí? A Vivo é morta aí? A Vivo aqui tá mais para morta do que para Vivo. Mas essas operadoras todas são ruins. E é claro, tá uma bosta. Uma bosta, que essa Vivo é. Imagina, no Brasil não tem operadora ruim, pô. Nossa Senhora. Eu era da TIM. Aí eu saí da TIM, que ela tava ruim aqui em casa. Falei, não, vou para Vivo. Dó. Muito pior. Piorou. A TIM aqui era melhor. A internet no Brasil é bom, pô. Aqui a Vivo aqui pra mim é melhor. Pegar Starlink. O ruim do Brasil é o governo, né? Tem que pegar do Elon. Gente do céu. Quase que a gente cai. Aí, reinicia o Mo. Ô, gente, vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo? Sim, mas eu vou reiniciar o modem. Mas se cair, pelo amor de Deus, eu vou postar de novo lá o negócio, tá?
Reinicia aí para mim, Thiago, fazendo favor. Fica aí, Mariana. Nós vamos para o suporte reclamar. Oh, pelo amor de Deus, gente, vocês não fazem isso. Ai, Jesus! A internet aqui de casa é da Oi. Não, normalmente ela não é ruim, não, mas vamos tentar continuar aqui. Vamos fazer o Tem muita gente na plataforma. Eu vou reiniciar o modem lá. Eu já estou reiniciando lá o modem e aí vamos ver se vai. Se o pessoal fechou. Conexão tá ruim, vamos deixar a Mariana ver o jogo. Mas tá meio ruim. Não, nós vamos acabar essa aula aqui. Vamos lá. Ó, mas o que eu estava falando, gente, é que assim, Mari, eu arriscaria uma venda no 10. Cara, dava para arriscar, porque ó, o teste dele foi um teste muito bom também. Ele foi lá testar a mínima do 8, sabe? Ele fez um teste bom aqui até a máxima do 4. Olha como é que ele chegou quase ali aqui do 9. Peraí. Então, você poderia falar assim, não, eu arriscaria uma venda no 10. Teria contexto, gente. Você fazer uma venda até os 50%. Ó, e foi o mais seguro seria entrar no 10, então, né, Maria? Exatamente. No 9, eu acho que seria muito arriscado. Uma entrada no 9 seria arriscado, seria um padrão vindo de pullback, um padrão vindo de rompimento. O 8 não devolveu para a máxima do 4. Eu acharia uma entrada arriscada no 9. Mas no 10 eu já acharia que poderia ser uma entrada mais válida. Entendeu? Então, eu acho que o lance é a gente entender essa análise candle a candle aí, né? Então, aí eu ia continuar agora falando nessa análise candle a candle, que é isso que o outro colega tinha falado, ó. A análise candle, e aí, gente, eu não vou aprofundar, porque, igual eu falei, aqui nós estamos na aula do zerado, então não tem como eu aprofundar, eu nem sou a pessoa mais apropriada para fazer isso, mas vou fazer o meu desenho aqui, ó. Vamos lá. Aqui nós temos a estrutura de um candle. E aí, peraí. Vou fazer ele preto, para ficar melhor. E aí, como eu já falei em outras aulas, um candle, ele tem 4 distorções. Então, todo candle, vamos supor, todo candle tem uma máxima e tem uma mínima. Se aqui fosse um candle positivo, aqui seria a abertura, o candle positivo ele abre embaixo e ele fecha em cima. Todo candle tem esses 4 pontos de parada. Máxima, mínima, abertura e fechamento. E se ele fosse um candle negativo, aqui em cima seria a abertura e aqui embaixo seria o fechamento. E esse candle tem também uns 50%. Assim como os movimentos do gráfico, o candle também tem máxima, mínima e 50%. Aqui é o 50% do candle. E aí, o nosso operacional, ele vai servir, gente, o máxima, mínima 50% também no candle a candle. E aí eu vou explicar só isso aqui, porque é a aula dos zerados, tá? Vamos voltar a essa dinâmica. Então, se a gente está num movimento, vamos fazer assim, ó. Peraí, gente. Deixa eu desativar aqui. Pronto. Se a gente está num movimento aqui, ó. Tá subindo. Tá subindo. Tá subindo. Aí, aqui nós temos, peraí. Vou fazer um pavio aqui desse último candle, desse aqui também e desse aqui também. Então, no candle a candle, o que ele vai falar? Aqui nós temos a máxima do candle, a mínima do candle, e aqui a gente tem os 50% do candle. Por isso que a gente usa aquele tracinho, que a gente tem aquele negocinho que marca os 50% do candle. É para quem faz esse tipo de operação aqui mais curtinha. E aí, só para vocês entenderem, vamos supor que ele chegou numa resistência aqui, e aí o próximo candle, ele vai fechar assim, ó. Fechou assim. Vocês concordam que, ó, peraí, deixa eu colocar aqui para ficar. Eu gosto de fazer bem desenhado, para não ficar dúvida. E esse aqui seria o candle 4. Vou pôr aqui do lado.
Vocês concordam que o candle 4 rompeu 50% do candle 3? Manda um joia aí, se vocês conseguem ver que o candle 4 rompeu 50% do candle 3. Sim, Mari. Então, no candle a candle, a obrigação, e aí vamos relembrar aqui, obrigação eles não têm de nada, né, gente? Obrigação eles não têm de nada, mas o que seria esperado do candle 5? Que ele venha na mínima do candle 3. O 5, né? O 5. A obrigação do 5 é vir na mínima do candle 3, porque ele rompeu 50% do candle 3. O candle 4 rompeu 50%. Né? Oi? Mesmo se não tivesse rompido, ele fechou 50% abaixo do tamanho dele, o 4, né? Não, aí eu nem cheguei, que aí já é... Vamos para o próximo passo. Então, assim, a obrigação do candle 5 seria ir lá na mínima do candle 3, porque o candle 4 rompeu 50% do candle 3. Tá? Aí daria uma Só FIBO, que, né? gente, a FIBO é esses tracinhos que eu fiz aqui. Ó. A FIBO do candle é essa, ó. Aqui é a máxima do candle 3, aqui é a mínima e aqui é os 50%. Né? E aí, gente, eu quero só falar uma coisa antes aqui. No candle a candle hard scalp, que é o que o pessoal fala lá, a gente não vai pegar, porque senão você vai... Ah, não, Mari, agora ficou fácil. Então, todo candle, agora eu tô vendo a operação. Tem as regiões propícias e as melhores regiões para a gente entrar no candle a candle hard scalp. Aqui eu estou mostrando para vocês só a teoria, porque o colega perguntou e viu lá nas aulas do Trader 1K. Então, eu vou falar aqui só a teoria para vocês. E aí, quem gostar e já tiver um pouquinho mais avançado no operacional, eu recomendo que vocês assistam aulas do Isaac, que o Isaac que é o fera do candle a candle hard scalp. Então, vira e mexe, ele dá uma aulinha naquele negócio lá do carnaval e tal. Então, assim, não vai deslumbrando, pegando a operação à torta e direito, que a Mari falou que rompeu 50% do candle, ele tem que ir na mínima do candle, não é muito bem assim, não. Eu estou falando aqui a teoria. E agora, vamos falar isso aí que o Marcos falou. Tem também a questão no próprio candle. Aí eu vou dar um exemplo aqui. Opa, peraí. Aqui, ó. Vamos supor aqui agora que a gente tem um candle negativo e fechou assim, ó. Aqui e aqui. Então, aqui a gente tem a máxima do candle, a mínima do candle, peraí, a mínima do candle, e aqui, assim, mais ou menos, os 50% do candle. Só que aí eu fiz muito grande, vou fazer menorzinho aqui, ó. Para eu dar o exemplo. E ali a gente tem os 50% do candle. Vocês conseguem enxergar que esse candle, ele fechou, aqui não é o fechamento do candle? Ele abriu aqui, ó. Aqui é a abertura, porque ele é um candle negativo. Então, ele abriu lá em cima. Opa. Ele abriu aqui em cima e ele fechou aqui embaixo. Aqui é o fechamento dele. E aí, vocês conseguem ver que esse candle, ele fechou abaixo do próprio 50% dele. Aqui é o 50% dele, ó. Vocês conseguem, manda um joinha aí, vocês conseguem ver que ele fechou abaixo do próprio 50%? Só por esse fato, só por esse fato, assim, né? A obrigação do próximo candle é dar alvo nessa mínima, porque ele está abaixo dos 50% dele mesmo. Então, quando vocês vêm falando do candle a candle, é isso. O nosso operacional vai servir também para o candle a candle. A gente não fala que se ele chegou numa mínima, não ganhou a mínima, a obrigação ele vai voltar lá no 50%, e ele chegou no 50%, rompeu 50%, a tendência dele na máxima, aqui vai funcionar do mesmo jeito. Vamos fazer agora de um candle positivo. Temos um candle
positivo aqui, ó. Ali então, Maré, ali você falou, o próximo candle, então, ele teria que romper a mínima, né? Romper, não. Ele tem que dar alvo. É dar alvo, quer dizer. E ele pode vir aqui, gente. Dar o alvo. dar alvo quer dizer que ele vai vir aqui, não, ó. Sim, ele sim. pode vir aqui, Ele ó. pode Ele pode vir vir aqui. Ele pode vir aqui. Entendeu? Sempre no final da aula lá. E isso, gente, não é 100% das vezes que ele faz, não. É aquilo que eu falei. É obrigação, mas ele não é obrigado a nada. Sabe aquela história? Não sou obrigada a nada. Viu, Mari? Oi. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Tudo isso. Eu também estou no trade 1K, e na realidade esse Kindle aqui também o Léo explica bem ali nas aulas gravadas que tem. Sim. Então, na realidade, é bem isso mesmo. É bem bacana. A gente assiste 2 ou 3 vezes, fica bem nítido, claro. Exatamente. Então, eu estou mostrando aqui só mesmo a teoria, porque vocês é tudo afobado de querer saber fazer Kindle hard scalp. E aí depois vocês vão contar lá pro Léo que eu estou ensinando vocês Kindle hard scalp, ele vai puxar minha orelha. Não, Mauro, é porque eu achei muito interessante. Não, mas a forma que ele fez. Eu estou explicando aqui também. E eu acho que qualquer explicação que a gente tiver e qualquer dúvida que todo mundo tiver, o pouco que você está explicando aqui, a gente entendendo aqui, a gente pode usar também lá no método normal. É uma coisa que vai agregar. E eu estou tentando explicar aqui de uma forma bem didática de zerado. Eu não, igual eu falei, eu não vou ótimo. em exemplo no gráfico. Porque tem alguns reclamando aí, mas é a teoria, tá? Eu estou mostrando aqui a teoria. Não, tem ninguém reclamando, não, tá todo mundo brincando só. Se alguém reclamar aqui, eu dou na orelha de vocês. Fala. Oi, Mari. Depois que você acabar você falar sobre esse assunto aí, você só me identifica com uma coisa que eu ainda não consegui entender. Que fala assim, deu alvo. Qual é o sentido quando fala assim, deu alvo? O que ele pode e o que ele não pode? Vou te mostrar que essa dúvida sua é a dúvida de muita gente. Ó, mas deixa eu só concluir só esse candle positivo aqui, ó. Fiz o desenho aqui. Chico, vai pra lá. Meu cachorro querendo... Ô, Mari, posso te perguntar desse candle que você está falando aí? Pode. Pronto. É que, assim, para mim, no meu conceito seria romper ou renovar a mínima. E você falou que simplesmente dar alvo já cumpre a obrigação? Já cumpre a obrigação. Só dar alvo já cumpre a obrigação. Ok, obrigado. Candle a candle, tá? Certinho. Candle a candle aqui do candle a candle mesmo, não tem outra palavra não. O candle a candle, tá? Então, ó, vamos eu vou só dar um exemplo aqui. Oi? É porque é região, por isso que a gente sempre tem que descolar, para cima ou para baixo. Exatamente. Então, ó, no candle positivo, temos aqui a máxima do candle, temos aqui a mínima do candle, e aí vocês mandam joinha aí se vocês entenderam. Vocês conseguem ver que esse candle fechou acima dos 50%? Conseguem ver. E aí, quando o candle ou quando o gráfico, quando os candles estão acima dos 50%, qual que é a tendência primária? De alta. De alta. Então, qual seria a obrigação do próximo candle no candle a candle? Romper agora. Romper não, dar alvo. Não, dar alvo na máxima. Renovar a máxima dele, né? Dar alvo. Isso aí. Vamos falar aqui só no dar alvo. Então, por exemplo, o próximo candle, ele pode ser até um candle negativo, mas provavelmente, vamos fingir aqui que foi um candle negativo. Ele vai abrir aqui, né? Um candle negativo, abre onde o outro fechou. Mas o pavio dele, muito provavelmente, vai chegar nessa região aqui de máxima do candle anterior. Ele pode vir aqui fazer isso, ou fazer isso aqui, ó. Ou até fazer isso aqui, ó. Ele pode renovar. Mas ele vai chegar lá na região da máxima do candle anterior. Não é que ele vai, mas ele tende. Eu sempre vou usar essa palavra. Ele tende a dar alvo na região ali de máxima do candle anterior. Então, quando vocês verem a aula lá do Trader 1K, do Léo fazendo isso, que ele pega aqueles pontinhos, é baseado nessa leitura aqui, do candle a candle, que vai ser a mesma leitura do nosso operacional.
de máxima, mínima e 50%. Se ele fechar acima dos 50, tendência primária dele na máxima. Se ele fechar abaixo dos 50, a tendência primária é ele vir na mínima. Simples assim. O Mari, então no candle a candle, ele tem a obrigação, né? Tipo assim, de dar alvo primeiro, Isso. renovar ou romper. Então, esses três... Pode ser qualquer uma das três, mas no candle a né? candle, Mas principalmente a gente dar alvo, né? Exato, a gente usa essa linguagem de que ele vai dar alvo, lá na beleza. região de máxima ou de mínima, né? Porque não necessariamente a gente usa esse de renovar ou romper, mas para o pullback. A obrigação do pullback é renovar ou romper. Porque nem sempre ele vai renovar ou romper, né? Então, mas dar alvo, ele tem... nem sempre vai fazer também, né? Mas não. ele tem ali 80%, digamos assim, de chance de fazer, né? De dar alvo. Exatamente. É por aí. Ele tende a fazer, né? Ele tende a fazer, exatamente. Né? Não é obrigado a fazer. Exatamente. E aí, hoje, voltando dia como aqui, hoje, então, ninguém estava obrigando a nada. Cheio de pavio, piorou. Doideira, ó, né? vou voltar nesse 4 aqui, ó. Só para deixar só um gostinho a mais, ó. Se esse 4 aqui, ó, a gente já falou que a obrigação dele era dar alvo ali na mínima do 3, né? Só que vocês conseguem ver aqui também, ó, que esse 4 rompeu a máxima ali do 2? Consegue ver aí? Sim, conseguimos. Então, ele passa também, o candle 5 também passa a ter uma obrigação de vir no 50% do candle 2, que coincidentemente é lá na mínima do 3 também, ó. Por quê? Porque ele rompeu a máxima do 2. Então, a obrigação dele é chegar aqui nos 50%. E assim vai. E assim vai. Ô, Mariana. Então, oi. O jeito que você fez aquele exemplo lá que estava, ele tem o alvo e ele também renovou a máxima, né? Sim, pode também. Então, só para a gente voltar aqui. Então, vocês concordam? Vocês concordam ou não? Vocês entendem quando a gente fala que se o 8 tivesse fechado assim, ó, ele validaria muito mais a nossa venda no 9? Por esse motivo, por esses motivos. Porque aí ele já passaria a ter a obrigação de vir nos 50% aqui do candle 7, ele já teria ganhado a máxima aqui do candle 4. Olha como que o número de confluências aumentam. Ele teria devolvido para baixo dessa linha aqui do candle 4, que era uma resistência, quando o candle 7 rompeu, virou um suporte, e aí quando o candle 8 devolve aqui, somando confluências. Você vai somando confluências. E aí olha como que o 9 vem aqui dar alvo no 50% do candle 7. Aí, olha aqui que exemplo legal esse aqui, ó. Vou voltar aqui para ficar melhor, que quando a gente vê, fica... Ó, o candle 10... No romper, deixa eu apagar a FIBA para vocês verem a minha linha ali dos 50% do candle 7. O candle 10 não rompeu os 50% aqui do candle 7? Sim. A obrigação do 8, então, é dar alvo lá na mínima do 7. Alvo, lá. No 7. Entenderam? Show. Sim, com certeza. Aí tu pode, né, Mario, ter as confluências do lado da esquerda, se ele romper os pivôs, certamente está fazendo... e aí você vai somando confluências. Não é que você tem que fazer o candle a candle hard scalp. Agora, por exemplo, vamos supor que esse candle 11 fechasse assim, ó. Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Se ele fechasse assim, qual que seria a obrigação do 12? Dar alvo na máxima do 11. Dar alvo na máxima do 11, não é? E depois, isso. E depois de dar alvo na máxima do 11, qual que seria a próxima obrigação dele? Negar. Dar alvo no 50% do 10. Exato. Aqui, eu tenho ó. Os 3 candles. Porque ele voltou para dentro do 10. Deu para entender mais ou menos? Não deu? Deu, positivo. Que eu não entendi. Não esquece de o dar alvo aí, Mariana. Exatamente. Então, a obrigação, se ele fechasse assim, primeiro alvo, máxima do 11. Segundo alvo, 50% do 10. Assim. Fechou mesmo. E aí, se ele vai e fecha assim, ó.
Qual que seria agora, passaria a ser o primeiro alvo? Primeiro alvo aqui, segundo alvo aqui, máxima do 10. E assim vai. Então, isso aqui eu expliquei mais para vocês somarem confluências. Não é para vocês saírem fazendo candle a candle hard scalp, não, porque não é a hora. Não é a hora de fazer candle a candle hard scalp. O pessoal sempre brinca aqui no operacional que o candle a candle hard scalp, é a Cíntia que fala muito, que é a Ferrari do day trade. Então, assim, é muito treinamento, gente, para você conseguir pegar o feeling ali do negócio, selecionar as melhores operações, entendeu? Então, assim, eu expliquei aqui só porque eu sei que muita gente fica na dúvida. Muita gente fica na dúvida. Ai, o que é isso? Rompeu ali, tem que ir no 50. Nada mais é do que o nosso operacional trazido. Existe essa palavra? Existe. Trazido? Trago? Nossa, gente. Não, trazido tá certo também. Tá certo, né? Trazido. Para a nossa realidade aqui do candle a candle. É o nosso operacional. Máxima, mínima, 50%. Só que no candle a candle. Então, por isso que eu tenho uma aula até que o Isaac brinca. Que teve um dia que ele ligou para o Léo, falando, Léo, agora eu entendi, é máxima, mínima e 50%. Funciona para qualquer tempo gráfico. Porque funciona mesmo, inclusive para o tempo gráfico de 5 minutos de um próprio candle, de um candle por si só. Então, olha para você ver, o candle 8 é um doji, mas ele é um doji que fechou abaixo dos 50% dele mesmo. Ó. Então, a obrigação do 9 era dar alvo aqui na mínima do 8. Ó, e é um candle vendedor. Isso, exatamente, porque o pavio dele lá em cima é muito maior, ele fechou abaixo dos 50%. Candle 9, fechou abaixo do próprio 50. Obrigação do 10, da alvo na mínima do 9. Só que todo candle vai cumprir a obrigação? Não, não vai. Por isso que não é todo candle que a gente vai entrar. Entendeu? Não é todo candle que vai subir. Oi? Explica aí o dar alvo, por favor. Vou explicar o dar alvo. Eu só ver se o Ayrton quer perguntar sobre o que a gente está falando. E aí eu vou falar do dar alvo. Fala, Ayrton. Ayrton, falei certo? Ayrton Soares. Você levantou sem querer? Então, vou falar do dar alvo. Vamos lá. Não, pode ser aqui onde eu estava mesmo. Ó. Segue o baile. Vamos lá. Agora desmutou. Tá Quer falar, Ayrton? Eu quero só... Não quero te perguntar, não. Eu quero só te parabenizar pela aula. Que aula que você está dando, hein? Ô, Ayrton, obrigada. Muito obrigada. Deixa eu cair pela aula, tá? Aprendi muito nesse quebra-quebra. Obrigada, que ótimo. Que obrigada mesmo. Valeu demais. Eu fico feliz, eu tento explicar da melhor. Eu faço meus desenhos meio atrapalhados ali, mas eu sei que dá para entender. Poxa, eu acho que caiu uma ficha muito grande para mim, cara. Eu tô vendo esse quebra-quebra, mas hoje foi demais. Ah, que bom, mas eu tentei explicar da maneira mais simples possível, igual eu tô falando, não é para vocês saírem fazendo candle a candle, hard scalp, mas é para vocês entenderem que quando o Léo fala lá nas aulas do Trader 1K, nada mais é do que o nosso operacional visto em um tempo gráfico de um único candle. É a mesma coisa de máxima, mínima e 50%, só que funcionando para um único candle, entendeu? Então, por isso, esse aqui que era a maior lição do candle a candle que eu queria deixar para vocês, porque eu sei que muita gente fica nessa dúvida. Por que a gente fala que se o candle 8 fechasse assim, por que validaria ainda mais a nossa entrada? Sabe? É por esses motivos que a gente falou, por ele ter voltado aqui, ó, para baixo da nossa resistência e para ele ter voltado para dentro aqui do movimento do próprio candle 7. Deixando a obrigação para o 8 para dar alvo aqui também. Então, é uma confluência a mais, né? Para a gente poder entrar na operação. Eu estou operando eu tô operando o simulador nesse candle a candle aí, e opero com a arena, né? Mas no candle a candle eu estou operando no simulador, e tipo assim, eu estou bem positivo no simulador, mas agora essa aula de hoje ali foi demais. Ai, que ótimo, fico feliz, Ayrton. E é isso mesmo, candle a candle, gente, é treino, viu? Porque, assim, o Isaac sempre fala, evitar de pegar scalp em topos e em fundos.
Porque topos e fundos é onde a gente tem a maior ação ali de compradores e vendedores. É onde a galera vai pressionar ali o preço. Tanto que aqui não era um suporte, aqui não era uma resistência. Então, é uma região onde muitos vendedores vão atuar. Então, não é lugar para você ficar fazendo hard scalp, nem no topo e nem no fundo. A gente vai procurar pegar scalp aqui no meio do movimento. Só que isso aí é um assunto para vocês quando vocês estiverem lá no avançados. Aqui primeiro nós vamos aprender lá para frente. Então, vamos focar nas outras coisas. Eu expliquei aqui, porque eu acho importante também, para vocês saberem do que está falando, mas não se apegue nisso não, tá? Isso aí é um assunto lá para frente. E aí, ô Marcos, aguenta a mão aí só um minutinho para você falar. Deixa eu só falar para o colega aqui do dar alvo, tá? Porque eu sei que isso aqui é uma dúvida que muita gente tem. E aí, o que é o dar alvo? Dar alvo nada mais é do que o candle chegar naquela região onde você quer que ele dê alvo sem romper. Ele tem que chegar lá na região sem romper. E o que é isso? É isso aqui, ó, que o candle 8 fez. Ele chegou no prior coat de máxima e deu alvo. Ele chegou lá na região sem romper. Quem que me perguntou do dar alvo? Levanta a mão aí, quem foi? Ou então fala. Foi o Reginaldo. Então, Reginaldo, ó, olha aqui. Se o candle 8... Opa, peraí. Se o candle 8 tivesse fechado assim, ó, ele não teria dado alvo no prior coat. Ele teria rompido o prior coat. Porque o corpo dele rompeu o prior coat. Agora, desse jeitinho aqui que ele chegou lá, ó, ele deu alvo, porque o pavio dele chegou lá na região sem romper. Sem romper. E te digo mais. Pode falar. Mariana, só então agora uma questão aí, ó, só para ter ideia. Se o pavio não rompesse, que a gente falou aí, deu alvo, né? E se ele passasse um pouquinho só o pavio e voltasse para dentro do pre-coat, ele já não é... Agora que eu vou entrar aqui, aí agora, por isso que eu gosto de fazer muitos desenhos, gente. Eu vou ficar, vocês vão ver, daqui no final do ano eu tô especialista em desenho. Craque em desenho. Vou fazer aqui, ó, exemplos. Aí eu gosto de dar Vamos ter uma exposição. Fantástico Mundo de Bob. Agora nós vamos dar 300 exemplos aqui, ó. Ah, Mari, mas e se ele fechasse assim, ó? Opa, peraí. E se ele fechasse assim, ó? Ele teria dado alvo? Não. Sim. Não chegou nem o pavio dele não chegou no pre-coat? Também. Aí que tá. Porque o dar alvo a gente sempre tá falando aqui, ele não tem que ir lá encostar, ele tem que chegar na região. Então, se ele fechasse assim... Perfeito. Agora uma dúvida, então. Se ele só passasse o pavio para cima segundo exemplo, vamos supor que ele tivesse fechado assim, ó. Tá, só o pavio, o corpo dele não, tá. Deu alvo também. Deu alvo também. Deu alvo também, né? Deu alvo também, mas só que daí não teve rompimento aqui do pre-coat aqui em cima, correto? O dar alvo em resumir em poucas palavras, entendi. Dar alvo chegar na região sem romper. Porque se ele romper, se ele fizer assim, acabou. Não deu alvo. Isso. Porque o romper, no caso do... Isso, no romper, no caso, tu fala o candle aí também, que a gente assistiu ali, ele tem que passar o corpo do candle para cima, não só o pavio. O corpo do candle, perfeito, exatamente. Então tá entendido. Então aqui, ó, vamos fazer aqui, ó. O candle 2 rompeu o candle 1, o candle 3 rompeu o candle 2, o candle 4 rompeu o candle 3. Aí agora, é porque negativo fica fácil. Vou fazer meu desenho aqui, vamos lá. Aí vamos supor que o candle 5 fechasse assim, ó. Candle 5. Candle 5, rompeu o candle 4? Não, só renovou o máximo. Exatamente. Isso aí.
Sim, não, porque Não isso, rompeu. não rompeu, porque ele só passou o pavio, mas o corpo não passou. Aí não é o que rompeu a máximo. gente chama de Roubou a máxima, renovar. né? No Aí nosso, fica no nosso renovado. operacional, a gente fala que o Candle 5 renovou a máxima do Candle 4, mas ele não rompeu. Para ele romper, o corpo dele tem que Tem que passar. ultrapassar a Isso aí. máxima do 5. Aí ele Entendido. rompeu, o máxima do 4. Mariana, Oi, por que tu falaste que o Candle 4 rompeu? Que eu não estou conseguindo O visualizar Candle aqui. 4, por que que, ó? Porque o corpo dele rompeu a máxima do pavio Ok, obrigado. do 3. Olhando para o pavio, tá certo. Exato. Obrigado. Porque, ó, vamos relembrar aquilo, por isso que é muito importante. Às vezes as pessoas não focam muito nessa aula, na aula, tem umas aulas assim, isso aí já entendi. aula do Então zero a vamos entender aqui de novo, ó. O que eu estava falando lá como é que é a palavra, gente? Não esqueci a palavra. Mas o que eu quero falar? Como que é composto um candle? Todo candle tem. E aí deixa eu abrir aqui outros, porque aí eu vou fazer de todos, ó. Máxima. Todo candle tem uma máxima, Uma mínima, uma mínima, uma abertura e o fechamento. a abertura do candle positivo é embaixo. Ele abre embaixo. A abertura do candle negativo é em cima. Então, aqui é a abertura. E tem o fechamento. O fechamento do candle positivo é em cima e o fechamento do candle negativo é embaixo. Não vai esquecer 50%, né, Mariana? Perfeito, Mariana, Fechamento. perfeito. Fechamento. E 50% é importante. E os 50% ele também tem. Não vou falar dos 50% aqui não, só para a gente pegar essa questão do rompimento. Mas, ó, todo candle tem uma abertura, uma máxima, uma mínima. Toda máxima do candle é em cima. Independente se ele é positivo ou se ele é negativo. Toda máxima é em cima. E toda mínima é embaixo. O que vai mudar é a abertura e o fechamento. Então, todo candle tem uma máxima, uma mínima, uma abertura e um fechamento, e os 50% também. E para a gente considerar um rompimento, o corpo do candle tem que ter rompido a máxima do candle anterior. Então, para a gente considerar, ou a mínima, né, se for um candle negativo. Né? Então, aqui, nesse caso, o candle 4 rompeu o candle 3 porque ele rompeu a máxima do candle 3. E o candle 5, ele é um candle negativo. Para ele romper o candle 4, ele teria que fechar assim, ó. Porque aí ele teria rompido a mínima do candle 4, que é aqui. Aí entenderam? Entendido. Oi? Desculpa, não entendi. Quem falou? Aí o 5 ele rompeu o 4, então, né? Nesse desenho que eu fiz, sim. Sim. Mas na vida real, não. Na vida real, não. Ô, Mariana, só um detalhe, você falou ainda há pouco do alvo. O alvo, se ele romper, por exemplo, um pre-coach, ele romper, para mim ele continua sendo alvo se o próximo candle devolver, mas é um pouco mais avançado. Mas a questão, para mim, alvo, tanto ele pega o pavio como o corpo, para mim, se torna um alvo. Não sei se não, mas não é sobre isso que nós estamos falando. Ele perguntou o que é dar alvo. Então, vamos aqui, ó. Entendeu? Aí uma senão... coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, ó. Vamos aqui, ó. O candle 1, ele deu alvo no prior coach de ajuste? Deu. Sim. O candle 2? Ele rompeu. Então, uma coisa que, ó, aí aqui vai ficar bem claro, ó, o candle 1 deu alvo no prior coach de ajuste. E o candle 2 rompeu o prior coach de ajuste. Essa que é a diferença. Bem, não, é porque eu estava mais na frente já pensando na operação em 3 candle, porque às vezes as operações elas não aparecem muito perfeitamente, entendeu? Às vezes ela aparece... aí é o exemplo que eu dei lá no do dólar, né?
que eu falei aqui no padrão de 3 candles do... Ele lá que você mostrou, né? Ah, já tá no dólar. Que eu falei aqui, ó. Voltando. Não tá no dólar, não. Me tá lembro. no dólar. Que se o 8 voltasse para Foi. dentro, beleza. Então, aqui, ó. Vamos voltar aqui agora. Vou dar mais um exemplo, ó. Do dar alvo, para ficar bem claro aí para o nosso amigo que perguntou. O candle 5 deu alvo no 50% do dia? Para mim, sim. Para todo mundo tem que ser sim. Não é só para você, não. Tem que ser para todo mundo. Sim, estou dizendo... Isso aí. Não, tô brincando. Ó, candle 5 deu alvo lá no 50%. Candle 6 deu alvo também no 50%. Deu alvo, mas rejeitou. Ele não rompeu 5. Isso que é dar alvo. Isso que é dar alvo. Ele foi lá no 50 e sem romper. E aí, por que é um padrão de 3 candles? Aí, só engatilhando aqui uma informação na outra. O primeiro candle do padrão tem que dar alvo. Sim. O candle 5 foi lá e fez. O segundo candle tem que negar. E o que é negar? Ele não pode romper os 50%, que é a região que a gente determinou como a região do alvo, do primeiro candle do padrão, e ele também não pode romper o candle anterior. Olha aqui como é que ele ficou na tábua da beirada. Na tábua da beirada. Na tábua da beirada. Olha ali, ele não rompeu o candle 5. Ele pode nem romper nem o 50% e nem o candle anterior. O que é a mínima, né? Exatamente. Agora, uma coisa que muita gente... movimento, né? Oi? Ele não pode, ele pode negar o movimento do candle quanto o movimento, né? Ele tem que negar os dois. Ele tem que negar os dois. Ele não pode romper o candle anterior. O segundo candle do padrão não pode romper o primeiro candle do padrão. Ainda vem o teste do terceiro, tem que ter cuidado. E aí o terceiro vai testar, a gente faria uma compra no 7. Agora, eu quero dar um outro exemplo também, que eu sei que muita gente fica com essa dúvida. E eu tenho certeza que tem alguém aqui que vai ter essa dúvida. Porque fala assim, Mari, mas você falou que não podia romper, que o candle não podia romper. O segundo candle do padrão não pode romper o primeiro. Então, vamos fazer uma suposição aqui, ó. Nós vamos fingir que tem um prior coach aqui, ó. Aí, o candle 4 deu alvo no coisa. Não, mas aqui vai ser um exemplo ruim, porque tá vindo de rompimento. Deixa eu fazer um outro exemplo aqui, ó. Porque senão eu vou confundir a cabeça de vocês. Vamos fazer um exemplo fictício aqui, ó. Tá? Opa. Tá aqui, ó. Um candle. 2 candles. Ó, vou fazer até assim para ficar bem, para não ter dúvida, ó. O candle 2 deu alvo no 50%. Aí, tem gente que acha assim, Mari, mas a gente não vai pegar porque ele tá vindo de rompimento. O primeiro... Aí, vamos fingir que aqui tinha um candle assim, ó. Candle aqui, ó. Ó. Aí, nós estamos falando desse 50% desse movimento. Gente, o primeiro candle do padrão rompeu o candle anterior, não tem problema nenhum. Nenhum. Esse candle aqui pode ter rompido esse aqui sem problema nenhum. Quem não pode romper é o que vai vir agora. Ele pode até fechar assim, ó. Pode até fechar assim, ó. Ó, vou pôr até assim para não ter... E dessa cor ainda, deixa dessa cor ainda, que é para deixar... Exatamente. A favor da tendência, pullback. Entendeu? Então, esse candle aqui, que no caso seria o segundo candle do padrão, é que não pode romper o primeiro candle do padrão. Aqui, ó. O primeiro candle do padrão seria esse. Opa. Ele negou, né? Ele negou, o 2 negou. Por que ele negou? Porque ele fechou abaixo dos 50 e ele não rompeu o 1. Ele só renovou a máxima. Isso.
Entendeu? Mariana, põe um aí para romper esse 50%, esse exemplo, porque esse é o mais fácil que tem, né? Agora põe ele para romper. Não, calma, Evandro, calma. Ô, Mariana, tem aqui com gente calma. que confunde Calma, Fibonacci. negar com corpo. Hã? Tem gente que confunde, por exemplo, o negar com cor. Isso, mas o negar, aliás, com pavio, né, que você quer dizer, porque o negar, de fato, é com corpo. É com cor. Negar é com corpo. O pavio não tem problema passar. O que não pode passar é o corpo, porque se esse candle tivesse, vamos dar um outro exemplo aqui agora, vamos supor que esse aqui fechou assim, e aí esse segundo fechasse assim, ó. Fechasse um pouco mais. Não vou nem fazer assim, não. Peraí. Vou dar, é porque eu gosto de dar os exemplos que vão gerar mais dúvida. Ó, aqui foi o primeiro candle. Ele veio aqui e deu o alvo. Aqui, ó. Aí vamos supor que o segundo fechasse assim, ó. Aí o segundo já não é o segundo. Esse aqui já passou a ser o primeiro. Porque ele Esse vai ser o primeiro candle do padrão. o anterior, né, Mariana? Ele rompeu o anterior, então já... Porque ele rompeu o anterior. Exatamente. Não, o anterior. Exatamente. Agora, se esse aqui, que é o que o Evandro tem certeza que ele queria estar falando, que a gente sempre fala quando a gente vai dar o exemplo aqui do padrão, ó. Vamos supor que o primeiro candle fizesse assim, ó. Que esse candle fizesse assim. Pronto. Show. Foi lá e rompeu os 50%. E deu alvo. Ele deu alvo. Deu alvo no 50%, mas ele rompeu também os 50%. Rompeu, tudo bem. Ele não deu alvo, não. Ele rompeu. Ele rompeu, né, romper. Mari? Isso, não é dar alvo. Isso aqui é romper. Isso é romper. Ele rompeu os 50%. Só que aí, suponhamos que o próximo candle viesse e fechasse assim, ó. Aí é aquele exemplo que a gente falou também na última aula. Ele validaria o padrão porque ele devolveu o movimento para baixo dos 50%. Aí é aquilo que eu dei aquele exemplo aquele dia. Ele deu esse candle 1 aqui do padrão, não era para ter ido lá, ele deu uma derrapada. Aí o candle 2 do padrão falou, não, filho, é lá para baixo. Porque quando ele fizer isso aí, Mariana, quer dizer que aí que mostra mesmo que a força está vendedora, porque ele volta tudo para baixo dos 50%, né? Isso ele voltou. Não necessariamente, não. Ele pode vir só até os 50% desse novo micro, não tem nada garantido, gente. Porque aqui, ó, aí vocês concordam que agora a gente tem aqui, ó, a gente tem uma máxima, a gente tem uma mínima, e a gente tem aqui agora um 50%. Diferente, é. Então, esse candle pode vir só até aqui e fazer isso aqui, ó. Pegadinha do malandro. E aí, agora, o que aconteceu aqui agora? Padrão para compra. Parabéns, exatamente. Então, não quer dizer que o 2 voltou para baixo dos 50, quer dizer que agora ele vai tudo lá. Não, não quer dizer nada disso. Agora aqui formou um padrão de 3 candles para compra. Para compra. E outra coisa, ele não está vindo para o back porque ele cumpriu o pullback dele, né? Na verdade, ele falhou o pullback de descida. Aí não cumpriu o pullback, não. Ele cumpriria o pullback se fosse esse até pavio... Não, ele não cumpriu o pullback. Ele cumpriria o pullback se esse candle fizesse isso aqui, ó. Sim. Aí ele cumpriria o pullback. Ô, Mariana. Porque ele renovou a mínima. Mas nesse terceiro verde aí, não caracterizava logo que a falha de pullback, não, já que ele fechou rompendo 50%? Esse aqui confirmaria a falha de pullback se ele ele rompesse os 50% desse micromovimento aqui, ó, máxima, mínima e 50%. Então, se esse verde fechasse assim, ó, aí ele confirmaria a falha de pullback. Bom, e o pullback da mínima, o primeiro, desse candle vermelho aí que está lá embaixo, que seria ele está fazendo o pullback. Quando ele chegou aos 50%, é porque não dá para saber qual é o tamanho aí desse movimento, né? Não, eu estava considerando que aqui é a máxima, aqui é a mínima. Então tá bom. 50 é aqui, eu dou 50 da FIBO mesmo. É só essa dúvida que eu tenho aí. Por exemplo, quando esse 1 chegou aí, que ele fechou rompendo 50%, ele não já falhou o pullback?
Não, ele era o pullback. Ele era o pullback. Ele era o pullback. Aqui, ó. Mas quando ele chegou nos 50% aí, ó, pronto, apagou tudo isso. Pronto, ele chegou aos 50%, ele rompeu os 50% aí. Aí não se caracterizava a falha do pullback, já que ele rompeu os 50%. Não porque o outro voltou, né? Só se o outro porque o outro voltou, exatamente. Isso. Porque o outro voltou. E outra coisa, gente, que é o que eu sempre gosto de falar aqui também. Os 50% é uma região. Então, ele rompeu essa linha aqui dos 50, respira, tá? Porque, para mim, ele vai ser um rompimento. Aí é pessoal, não tem nada do operacional. Quando ele rompe essa região inteira aqui dos 50, já é um rompimento mais convincente para mim. Não quer dizer que, então ele rompeu 50, Mari, só quando ele rompe essas linhas? Não, eu não estou falando isso. Mas quando ele rompeu só um tiquinho assim, respira, sabe? Assim, Mari, quero fazer uma compra, rompeu 50. Beleza, se o próximo candle fizer um teste satisfatório aqui para baixo e voltar, você tem até uma confluência maior para fazer uma compra. Mas o fato dele romper essa linha aqui, ó, vocês respiram, gente. Respira e pensa bem se vocês vão fazer uma operação de compra aqui única e exclusivamente, porque ele rompeu esse 50. Até porque, normalmente, quando ele rompe, ele volta aqui para testar esse 50, para depois subir. Ele não vai de uma vezada só, não. Até porque tem o gatilhozão do 1 aí, ó, a mínima do 1 bem na cara, né? Aqui, ó. Exatamente. Então, o pullback também a gente pode ter que esperar igual como é o padrão também. O retorno para ver se ele... Exato. Por isso que muitas vezes lá na arena, né, o pessoal fala, vamos esperar uma correção para entrar. Por 2 motivos. Porque vai diminuir o seu stop e porque vai ser uma confluência a mais. Exatamente, vai ser uma confluência a mais. Então, ó, fiz muitos desenhos aqui, mas deixa eu fazer esse aqui de novo, porque é importante, ó. Esse desenho aqui, ó. Quando ele chega aqui, beleza, teve esse. Aí esse aqui foi e rompeu. Aí, beleza. Não, Mari, então se o próximo devolver, padrão de 3 candles. Voltou meu take lá na mínima. Beleza. Mas aí vocês têm que lembrar, gente, que agora aqui tem um novo micromovimento, que aqui tem uma máxima, aqui tem uma mínima e aqui tem um 50%. Por isso que o Léo fala dos alvos do padrão. Nesse padrão aqui, ó, o primeiro alvo seria a mínima do 2 e o segundo alvo seria esse 50% aqui. Porque ele pode chegar nesse 50% aqui, igual eu dei o exemplo, e formar um novo padrão de 3 candles, só que agora para compra. Isso só que pode acontecer. Aí, Mariana, seria vindo de pullback, né? Não. Não. Você só não poderia pegar vindo de pullback aqui embaixo, ó. No meio do caminho, todos vão estar vindo de pullback. Deixei de pegar por causa disso já. Não, aí você não vai pegar nenhum. Bate bem nessa tecla aqui, nas aulas que a gente fala de padrão, porque você não pegaria vindo de pullback se ele formasse o padrão aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Aí sim, né? Na mínima do movimento, na mínima do dia. Entendi. Mari, obrigado. Aproveitando esse desenho aí, mostra o ponto exato de entrada da gente. Se você fosse fazer uma compra aqui agora? Perfeito. Mostra aqui, ó. Esse aqui seria o primeiro candle do padrão. Esse aqui seria o segundo candle do padrão. Ok? Ok. Aí, a gente vai esperar o terceiro candle do padrão testar para baixo. Aí vai estar testando aqui para baixo, ó. Vai estar testando aqui para baixo. Aí, na hora sua ordem, e vai posicionar ela 20, se for no índice, 20 pontos descolado da abertura do candle 3 do padrão. Tá vendo que a abertura dele foi aqui, né? Ó? Da abertura. Tá vendo que a abertura dele foi aqui, ó? Você vai descolar a sua entrada aqui 20 pontos, para na hora que ele voltar, aí ele vai te levar aqui, ó. Aí que ele vai te pegar a sua compra. Eu estava fazendo errado, eu estava usando o pavio. Mas como assim o pavio? Em que sentido? É porque eu esperava ele começar a formar, eu retardava, digamos assim, minha entrada. Aí por isso que eu estava perdendo. Você entrava atrasado. Entrava atrasado. Agora eu tô esperto. Gente, eu ouvi gritos, tá?
Foi gol do Cruzeiro. Só isso que eu tenho para falar. Ô, Mariana. Foi não. Mariana, repete, por favor, para fixar isso aí que tu falaste, dessa compra aí. Vamos agora, ó. Onde que eu entraria? Agora, meu filho, que o Cruzeiro fez gol, agora eu repito até 5 vezes. Não, se quiser. foi anulado. Tem VAR. E anulado, menino, fala Tá tendo isso VAR, não. Mariana, tá tendo VAR. Ai, gente, não, mas mesmo se ele se ficar 0-0, dá nós também, gente. Dá nada para nós. Você não consegue desver. O seu Fortaleza. Ó, vamos lá. Onde que você faria sua entrada aqui? A gente vai fazer uma compra. Você vai esperar o Kendall testar para baixo. Ó, ele abriu aqui, ó. Aí, eu quero só fazer um adendo no colega aí, que eu esqueci quem foi que perguntou, que você falou assim, eu descolava do pavio. Vamos supor que na hora que esse terceiro Kendall do padrão aqui, ó, que na hora que ele abriu, ele fez um microteste para cima. Vamos supor que ele fez um microteste para cima. Vou pôr até de cor diferente. E só depois ele veio aqui testar para baixo. Porque acontece, não acontece? Ele fazer um microtestezinho para cima. Aí você vai me perguntar, Mari, aí quando ele tá vendo que eu pus de 2 corzinhas, ó. Esse verdinho foi o microteste para cima e o vermelhinho o teste para baixo. Mari, então eu vou descolar da onde? Do pavio que ele deixou. Por isso que eu te perguntei de qual pavio que você estava falando. Então, você vai considerar esse paviozinho verdinho que ele deixou aqui para cima, vai descolar 20 pontos e vai pôr sua entrada 20 pontos do paviozinho que ele deixou. Se ele tiver feito um microtestezinho para cima. Então, você vai aproveitar. Na hora que ele estiver testando para baixo, você vai vir aqui na máxima que ele deixou aqui e vai descolar 20 pontos. Para na hora... Você me entendeu, Mari. Oi? Agora você me entendeu. Era justamente essa Não minha era pergunta. isso? Eu imaginei que fosse isso. Porque acontece várias vezes. Não necessariamente ele vai só testar para baixo, não. Tem vezes que ele faz esse microtestezinho ali para cima, aí você fica assim, ué, mas aí eu vou considerar, então, a abertura dele ou eu vou... É do paviozinho que ele deixou. Aí você vai lá 20 pontinhos para quando e se ele voltar, ele vai pegar a sua ordem aqui e vai para onde você quer que ele vai. Perfeito. Agora eu estou... Entendeu, Duval? Totalmente, entendi. Tirou minha dúvida totalmente. Obrigado. Show. Ô, De Maria, nada. Eu. Ó, deixa eu te falar. Não tem aquele padrão que você fez lá, que foi o padrão de compra? Esse aqui? Não, foi o outro. Foi o bem antigo, mas só para tirar essa dúvida. Você falou que ele fez um padrão, certo? Só que ele deu alvo lá ou não? O jeito que estava. Mas aí eu tenho que saber. Porque o dar alvo é aquilo que eu falei. Ó. Quais são os alvos do padrão? Primeiro alvo dessa compra nossa aqui seria a máxima do 2. E o segundo alvo seria os 50% desse micromovimento aqui que ele formou. Ó. Deixa eu apagar essa outra linha aqui para não ficar confundindo. Ó. Porque aí vocês concordam que agora a gente tem aqui ó, uma máxima do micromovimento, a gente tem uma mínima, a mínima seria aqui na verdade. Ó, peraí. 50%. Ó, a gente tem agora aqui também uma mínima. Esse 50 ficou num lugar muito em cima. Eu vou pôr ele um pouquinho mais para baixo. E a gente tem aqui uns 50% desse micromovimento aqui que ele formou. Então, quais que seriam os alvos do padrão? Primeiro alvo seria a máxima do 2. Segundo alvo, os 50% do micromovimento. E aí, o 2, você concorda que o 2 já foi lá nos 50% do micromovimento? Então, só nos resta aqui, porque, na verdade, esse candle abriria aqui, ó. Como ele é um candle positivo, ele abre onde o outro fechou ali, ó. Ele abriria aqui, ó. Se você quisesse entrar nesse padrão, só te sobraria o terceiro alvo. Acontece muitas vezes, gente, igual o Léo recomenda, da gente só pegar o padrão se ele não tiver dado alvo. Mas em muitas situações, o padrão já deu alvo. E aí você vai ter que fazer aquela análise. Tenho confluências? O stop cabe no meu bolso? Quero pagar para ver? Porque tenho confluências? Aí você entra. Nesse caso aqui, por exemplo, ele já teria dado alvo, ó, porque o primeiro alvo seria a máxima do 2. A sua entrada estaria praticamente no alvo. Porque aqui, ó, deixa eu fazer o desenho mais bonitinho, para ficar bem claro. Para não ficar dúvidas, ó.
Vamos lá. Ele voltou aqui. Ai, Chico, que susto! Por que você tá latindo, rapaz? Aí, ó, a gente tem aqui um novo... Ele tá lá... Não, ele me deu um susto. Ai, meu Deus, ó. A gente tem esse novo movimento aqui, ó. Essa máxima, essa mínima e esse 50%. E aí nós vamos considerar que o nosso padrão vai dar nesse 50% aqui, ó. Ó, primeiro deu alvo e o segundo vai negar. Aí nós vamos pegar aqui esse padrão. E aí vocês concordam que agora a gente tem um novo micromovimento, ó. Tem essa máxima, tem essa mínima e agora a gente tem esse 50% aqui, ó. Desse novo micromovimento aqui, ó. É esse movimentinho aqui, ó. Não vou nem fazer outra linha aqui, não. Então, quando o candle 3 do padrão estivesse testando para baixo, a gente ia posicionar a nossa ordem. Espera aí. Eu quero fazer mais. Ó. E aqui a gente tem os 50% desse movimento. Quando o candle 3 do padrão estivesse testando para baixo, eu vou pôr de azul para diferenciar. A gente ia posicionar a nossa ordem mais ou menos aqui, ó. 20 pontinhos descolado da abertura dele, porque o próximo candle vai abrir aqui, ó. Onde o 2 fechou. Sim. Então, ele vai abrir aqui, ó. Ele vai abrir aqui. Então, a nossa entrada vai estar onde está essa linha azul. E aí, você concorda que a linha azul, que é onde vai estar a minha entrada, já está no primeiro e no segundo alvo do padrão? Você consegue ver isso, Rian? Olha lá, a linha azul, ela já está na máxima do 2 e ela já está no 50% do micromovimento. Então, só te resta o terceiro alvo do padrão, que seria a máxima desse movimento aqui, ó. Sim. Que seria o primeiro alvo. Então, aí é aquela. É um stop curtinho. Ah, Mari, era um stop de 80 pontos. Eu tinha confluências. Eu tinha um alvo aqui em cima, sei lá, vou inventar. Tinha um prior coach de ajuste aqui em cima, eu tinha um alvo marcado ali, eu vou pagar para ver. Porque aqui, nesse caso, você só tem o terceiro alvo para você buscar. O seu stop vai estar posicionado aqui na baixa do micromovimento, e vai te restar esse terceiro alvo. Então, assim, torna-se um padrão mais arriscado, mas que não quer dizer que você não pode pegar. Aí é você que vai ter que avaliar se está dentro do seu gerenciamento, se você acha que tem confluência, se vale a pena, entendeu? Vale. Entendeste? Sim, entendeste. Então tá bom. Hoje, alguém tinha levantado a mão, era a Ju? Era a Janaína? Foi eu, Mari. Não, eu só queria perguntar aí no seu gráfico, tem essas linhazinhas de 50%, isso daí é indicador? Você fala no candle? Isso aqui, ó. Isso. Candle. Sim. Tem um... Vou te mandar aí. Chama X-Big Candle. É um negocinho que uma pessoa, que eu não sei quem, desenvolveu, que você instala no seu Profit e aí ele pega automático. Eu vou te mandar aquele arquivo de perguntas e respostas aí no chat. Nossa, eu tenho que ler o chat, que eu não estava nem lendo o chat. Mas aqui, ó, vou te mandar, aí, ó, vai ter lá como colocar os 50% no Candle. Aí vai ter um videozinho te explicando como é que faz. Ô, Mari, e com o arquivo. Como que você configurou ela assim? A Fibo? Fibonacci? Aqui, ó. Você costuma... Eu deixo os 3 níveis, eu deixo 38. Aí no 0 eu coloco cinza, no 100 eu coloco cinza e no 61.8 eu coloco cinza. E aí no 38.2 e no 50 eu ponho vermelho, só no 38.2 e no 50. E marco essa opção aqui, ó, preenchimento, usar cores da linha de nível. Tá vendo aqui, ó? E depois eu clico em definir como padrão. Só no 38.2 e no 50, que eu ponho uma cor diferente. Depois marco aqui. O 38 aqui. E aí como faz buscar? Hã? Quê?
O 38 aqui não tá aparecendo aqui no meu, só tá o 0, o 50 e o 100. Aí você vem aqui, ó, no níveis, aí você marca ele e põe incluir. Você marca, eu não sei exatamente onde você marca, mas é aqui, no níveis. Não, ele não vai aparecer, tem que colocar ali, velho. 3802 aqui, ó. Aqui? Isso, ó. Aqui, ó. 38,2. Aí você clica em incluir. Ih, aos foguetes. Aos foguetes. Não, peraí que eu vou ter que abrir a câmera, gente. Porque eu tenho que exibir minha blusa. Peraí. Como é que eu abro a câmera? 2-0, hein? Esse aí foi comprado. Que isso? É, comprado, menino. Respeita a minha história. Terceiro no Campeonato Brasileiro. Só isso que eu tenho para te falar, ó. Tá vendo essa coroa aqui, ó? Um dia eu te explico, tá? O que significa essa coroa aqui, ó. Você tem? Seu time tem essa coroa? Não tem. Nem sei qual vai ser. Olha o Internacional. Olha a arrogância, gente. Aí vai lá e toma. Olha o Atlético Mineiro aí. Que menino? Você acha que eu tenho medo de Atlético? Capaz. Eu acho que tem. Tem nada. Eles têm medo de nós. Então, quem levantou a mão? Pode falar. Mari, eu vou lá rapidinho. Oi? Eu coloquei o 38 agora eu faço. Você colocou o 38.2. Isso. Aí agora eu faço o quê? Aí aqui, ó, peraí. Aqui, ó, no 38.2 e no 50, você tem que pôr uma cor diferente. No 0, no 61.8 e no 100, Desculpa. eu coloco cinza. Aí no 38.2 e no 50, você vai pôr uma cor diferente. 0. Peraí, tá muito foguete. E aí você vai clicar aqui em preenchimento. Ah, tá bom. Aí ele vai preencher com as cores que você colocou aqui. Não, beleza? já fizeram o outro, Mike. 3-0. Meu filho, agora, ó. Ixi, agora é lapada. Ai, Jesus. Não, nem precisava. Se empatasse, a gente já estava classificado. Se tem uma mala grande, hein? Ó. Esperando Vila Nova. Agora a aula vai até meia-noite. Nossa. Não, se ganhar do Palmeiras, gente, aí eu dou 3 horas de aula. Aí, meu amigo, aí ninguém vai me aguentar, porque eu vou ficar insuportável. Ali é o quê, Mara? Ele é 61, o quê? 61.8. Eu vou deixar na tela aí, você tira um print. Fala aí, Júlio. Obrigado pela aula. Eu vou ter que sair agora, só queria perguntar uma coisa. Fala. A gente pode falar sobre marcação na próxima aula ou na próxima quinta? Pode. Aí é o que eu sempre falo. Eu falo de marcação de uma maneira mais voltada para a galera do zerado. Porque eu sei que eu me coloco no lugar porque eu era igual. Quando a gente chega, a gente fica muito sem saber o que marcar, como fazer, meu Deus. Mas quantos dias para trás que marca? Essa é uma pergunta unânime. Quantos dias para trás que marca? Como é que marca? Então, assim, eu combino da gente falar de uma maneira mais voltada para a galera do zerado sobre marcações. Porque, assim, a pessoa mais indicada para falar de marcações é a Cíntia. Ela é muito boa. Nas aulas dela, ela fala muito de marcações, mas de uma maneira mais avançada também. Eu acho também que é muito, talvez, para uma pessoa que acabou de chegar. Então, a gente pode combinar de eu falar de uma maneira um pouco mais de boa, assim, sobre a marcação, para vocês terem pelo menos uma noção. Pode ser? Exatamente isso que eu estava buscando, porque falar de marcação muito profunda acaba meio que desestimulando. Exatamente. Pode Então, deixar que eu falo sim. A gente precisa de uma coisa mais prática, mas que funcione, né, que dê para a gente, né, dar início. Exatamente. Tá bom. Tá bom? Mariana? Mariana. Então, show. Eu aqui no sul tá um pouco frio, tá? Mas tá tudo bem. Vamos lá. Aqui tava também, mas agora deu uma esquentada. Tá ótimo. Não, a aula foi sensacional, tá? Muito bacana. E eu, na verdade, também já tô aí no treino de um carro começando, aí faz 2 semanas que eu tô assistindo as aulas, aquelas gravadas do Léo, isso aí, pode falar. Curtindo as arenas, acompanhando o pessoal para mim buscar um entendimento total. Eu já tive um primeiro contato com outras instituições aí em questão dos treinamentos, mas realmente aí na parte do Léo, então, em virtude, através dele, né, que eu comprei então o curso, tá sensacional. Todos vocês que fazem as arenas, aulas, não tenho o que dizer. Parabéns a todos e vamos ver logo mais aí na frente aí. Se Deus quiser. Tá excelente. Valeu, Paulo. Boa noite para vocês aí.
Valeu. Ô, Gilmar, eu vou dar nossa fuça, tá, Gilmar? Que agora que eu tô lendo os comentários aqui, eu quero saber qual que é o time do Gilmar. Seu time não deve estar nem na Copa do Brasil, ele tá me zoando. Ah, gente. Mas não pode ter. É muita ousadia. Fala, Marcos, que eu dar na fuça do Gilmar aqui. Coitado, ele é gremista. Ai, Gilmar, meus pêsames. Meus pêsames. Fala, Marcos. Parabéns pela aula. Valeu, Nossa. obrigada, Marcos. O que aconteceu? Eu acho que abriu a mente, bom, pelo menos a minha, né, de muita gente. Que bom. E gostei muito. E o que acontece? Eu vou dar. Bom, tá funcionando comigo, né? Acompanhando a sua aula hoje aqui. Acompanho a aula pelo smartphone e eu estava no gráfico do Gold aqui. Sim. Para esclarecer, e é que bate certinho mesmo. Abertura, fechamento, 50%. Sim. Então, a dica que está dando certo, que se você acompanhando, dá para ver que é exatamente isso que você ensinou para nós que somos iniciantes. É isso. Então, você acompanhando um gráfico na prática, porque você está acompanhando o gráfico rodando. Sim. Tempo real. Sim. E você explicando, dá para ver que é exatamente o que acontece. O candle ao candle. Exatamente. Exatamente. Né? Aí é aquilo que eu falei. Exige muito treino para você conseguir identificar ali as melhores regiões que você vai pegar, né? As operações. Evitar pegar no topo, evitar pegar no fundo, porque são regiões muito mais brigadas, mas é um passo para vocês darem lá na frente. E funciona muito. Funciona, porque é o operacional, igual eu falei. Quando a gente traz ele para um candle, máxima, mínima e 50%. Não tem mistério. É a mesma coisa, só que em um candle. Não, é porque daí fica claro aonde você pode ou não entrar. Exato. É uma confluência a mais. Uma confluência a mais. E fica bem, bem claro, bem nítido como que funciona o sistema, né? Sim, o operacional, exatamente. Operacional. Dá parabéns. Olha, excelente aula. Eu acho que tirou dúvida de muita gente. Abriu a mente mesmo. Esse é o intuito, que bom. Obrigada, viu, Marcos? Valeu parabéns. demais. Obrigada mesmo. Valeu. Obrigado. Fala, Bruno. O sobrenome do Bruno, não gosto. Fala. Não gosta? Tô zoando, porque o Cruzeiro teve eu tô zoando aqui, que eu sou da zoeira, tá, Bruno? O Cruzeiro teve um técnico que não tem... Mas ele era um técnico bom. Amarrado debaixo d'água. Bota o Ronaldo para ser técnico. Mas fala, Bruno, de você eu gosto. Mariana, Bruno, fala. Você consegue... Dá tempo de você tentar explicar o pullback dando certo, a confirmação de pullback e a negação dele? Quando ele tá errado? O que aponta que eu vi que você colocou você colocou que o pavio dele ali estava negando quando o pavio estava curto. Você deu um exemplo numa venda ali. Vou te mostrar aqui quando que o pullback dá certo e quando ele dá errado. Certo. Rapidamente, aí a gente pode aprofundar mais, porque assim, é um assunto que rende uma aula só disso. Ó. Mas vamos lá. Aqui a gente já viu, ó, que aqui era um pullback. Peraí, deixa eu pôr a FIBO aqui, porque aí vai ficar mais fácil. Ó, a gente já viu aqui que o 5 e o 6 era um pullback, que ele veio aqui, viu assim, né? Era o início de um pullback, era o início de um sonho. E deu tudo certo, porque o 7 foi lá e renovou. Então, o que é um pullback que deu certo? Peraí, isso aqui é um pullback que deu certo. E renovar. Ou renovar, ele pode só renovar. Nesse caso aqui, ele rompeu. Então, isso aqui foi um pullback que deu certo. Certo? Sim. Aí, o que seria um pullback que deu errado? Seria um pullback. Aqui, ó. Deixa eu marcar primeiro aqui, ó. Você concorda que aqui nós temos uma mínima também do micromovimento, né? E aqui nós temos uma máxima. E aqui a gente tem uns 50% de um micromovimento. Beleza? Aí, o que era um pullback que deu errado? O candle 7 veio aqui.
confirmou o pullback, só que ele chegou só até aqui, ó. Nossa Senhora. Peraí. E não renova a máxima. Não, ele chega, vamos supor que ele chegou até aqui, ó. Ele confirmou o pullback, tá vendo? Ele rompeu os 50%, só que aí vem um infeliz, que para nós é feliz, porque a gente ama falha de pullback, e faz isso aqui, ó. Aí você já mete 10 contratos, tô zoando. Aí que E entra volta para baixo do 50. padrão. Aí entra o padrão. Aí isso aqui é falha de... Falha você de pode pullback. considerar... Você poderia considerar um padrão, só que você não pegaria, porque ele está vindo de pullback. Mas não, mesmo sendo uma falha? Não, aí não é que seria um padrão, é isso que eu estou te falando. Ele seria uma falha de pullback, ele não seria um padrão, ele seria uma falha de pullback. Porque Então, ele mas foi, mas voltou para baixo dos 50. Tá, no padrão, quando vem do padrão, assim, vamos dizer que o padrão... Quando a gente não pega o padrão, é isso que eu quero dizer. Vindo é de só quando dá pé, independente se ele vai falhar? Porque aí, se ele falha, não é padrão, é falha de pullback. É isso que eu estou te falando. Porque a gente não pegaria o padrão aqui, porque está no topo do dia e ele está vindo de pullback, ó. Aqui foi um pullback, ó. Então, independente. Quando ele forma esse padrão igual ele formou aqui, ó, na máxima do dia, vindo de pullback, a gente não pegaria. Mas nesse caso, a gente pegaria aqui não por ser um padrão, mas por ser uma falha de pullback. Porque ele tinha que ter rompido ou renovado essa máxima, ele não conseguiu chegar lá e voltou para baixo dos 50% do micromovimento. Aí isso aqui é uma falha de pullback. Agora, vamos supor que ele fosse um candle vermelho, mas ele tivesse fechado assim, ó. Peraí. Aqui, ó. Aqui está os 50%. Aí vamos supor que ele fosse um candle vermelho, mas ele tivesse fechado assim. Seria falha de pullback? Não. Ele ainda não teria falhado o pullback. Ele poderia ser um pullbackzinho, ele poderia ser um micro pullback para, ó. Sim, ele ainda pode subir, né? Exato. Certo. Conseguiu entender a diferença? Mas aí, se eu esperasse o terceiro, eu poderia confirmar. Ele só confirmaria a falha de pullback se ele voltasse para baixo dos 50. Entendeu? Tá vendo que eu te falei que dava uma aula? Mas deu para você entender mais ou menos? Sim, entendi. Porque se ele fechasse assim, ó. Se ele fechasse assim. Não me confirma a falha. Não confirma a falha. É igual eu fiz esse desenho aqui. Ele poderia ser um pullbackzinho. Opa! Ele poderia ser um micro pullback. Porque o 7 por si só não conseguiu romper. Mas aí o 8 veio e fez um micro pullback para depois ir lá e romper. Tá, então ele só me confirma a falha se ele romper os 50% desse micro. Exato. E somente se o 7 aqui não tivesse cumprido a obrigação dele de romper ou renovar a máxima. Tá? Entendi. Entendeu? Beleza, obrigado. De nada, valeu, Bruno. Então vamos lá, galera. Que dia que é hoje? Quinta. Terça-feira, estou novamente nesse bate-canal, só que aí de tarde. 4 da tarde, e quinta que vem, estamos aqui de novo. 7 da noite. Aos foguetes. E é sobre, tá? Só lamento aí para quem é gremista, que ficou falando aqui, mas aceita que sou a maior vencedora da Copa do Brasil. Isso aí você vai ter que aceitar. E é isso, gente. Obrigada. Eu vi as mensagens aqui. Durval, obrigada. Eu acho que ele já até saiu, não sei. Ô, Durval, coitado, gente, tá? Começa da mentoria. Pegaria como fala de pullback. Obrigada, valeu, Renata. Um beijo, gente. Um beijo para todos vocês. Obrigado pela presença de todos.
Ei, Edna, agora que eu vi seu coração aí, obrigada. Não te vi que você estava aí, não. Um beijo para você. E beijo. Um beijo. Segunda, estamos lá nas Lulus, hein, Edna? Sim, estaremos lá. Fechou. Um beijo, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Você beijo, também. galera. E aqui, vocês não levam pro coração minha zoada, não, tá? Que eu sou da zoeira, tá? Eu já falei que eu sou sagitariana, eu sou da zoeira. E é isso. Um beijo.